Bem, pessoal, eu tenho o objetivo nessa aula de apresentar para vocês as propostas que foram feitas ao longo da história do Brasil para pensar e integrar o rádio à educação. Bom, na lógica do curso, o momento dessa aula faz sentido tendo em vista que nós começamos a discutir a mídia mais tradicional, primeira e ainda hoje super importante, que é a mídia impressa, o livro didático e seus derivados. Mas a segunda mídia e a primeira mídia moderna, que vai exercer um profundo impacto nas práticas educativas e na reflexão pedagógica, é o rádio. Vamos discutir um pouco por quê e como isso. Bom, os meios modernos, na verdade, eles impactaram muito o pensamento pedagógico, tendo até em vista que eles são contemporâneos à escola nova. Ah, então, uma série de autores da escola nova vão discutir o impacto da sociedade mediada e até mesmo vão fazer integrações às suas propostas pedagógicas de meios tecnológicos nas suas modalidades de ensino. O exemplo muito marcante aqui é, sem dúvida, a pedagogia do Freinet, que vai pegar a ideia do jornal escolar, vai criar uma pedagogia com base no jornal escolar, mas não só no jornal escolar, também na ideia que, no momento, existe uma malha do correio que permite que as produções que os alunos fazem possam ser trocadas e isso daí possa ser um instrumento de construção do conhecimento de uma maneira, criando uma rede muito antes da internet, né? Muito pioneira e muito significativa uma proposta como a freiriana. Desculpa, freinetiana. Né? Tá. Bom, tá. Há uma diversidade de enfoques de como pensar comunicação e educação nesses tempos, né? Já desde aquela época, tendo em vista que nós podemos dizer que existe uma ampliação da reflexão que não fica só mais voltada a pensar o uso escolar da mídia, isto é, a mídia como uma ferramenta, um instrumento didático que o professor, o educador possa usar, mas também pensar outras questões, como, particularmente, o fato de como a mídia opera ela mesma como uma instância educativa que poderá frequentemente competir com o sistema educativo. Né? Já desde os primórdios da inserção de meios modernos na sociedade, isso daí se pensa que a educação não é mais a mesma. Os escolanovistas, nos textos que eles escrevem, eles falam isso. Não tem como a educação ser mais a mesma na época do jornal, do cinema, da imprensa. Né? Bom, algumas variáveis são muito importantes a serem considerados nessa pluralidade de reflexões a propósito de comunicação e educação. Né? Os espaços nos quais se dão as experiências são escolares ou são não formais ou informais. Outra coisa muito importante, o contexto tecnológico que caracteriza determinado momento. Então, é muito curioso acompanhar na reflexão sobre tecnologias ou mídias e educação, como ela segue meio que ondas muito pareadas com a mídia dominante do momento. Então é o rádio, vai se falar muito o que o rádio está fazendo na educação, o cinema, depois TV, depois o computador, depois a internet, e hoje, claro, naturalmente, muito a internet, os dispositivos digitais, sempre pensando nos abalos que essas tecnologias estão provocando. Né? Enfim, o contexto tecnológico acaba sendo muito importante. Outro elemento válido de reflexão é de como as diferentes políticas públicas vão trabalhar essa conexão entre comunicação e educação. Em que sentido? Tanto ao comprar e distribuir para as escolas um certo tipo de mídia, favorecendo o uso
o uso da mesma a partir de determinada concepção que se tem sobre a positividade disso, ou quando se procura formar professores, dar formação a professores para alterarem suas práticas pedagógicas a partir de certo tipo de mídia, né? Por fim, é também muito importante pensar a questão do ambiente social mais amplo que conforma as nossas práticas. Eu acho que aqui, nesse nosso contexto atual, a gente tem um exemplo maravilhoso, né? Dificilmente, há 10 anos atrás, nós teríamos a possibilidade de migrar com tanta rapidez como migramos, graças a esse contexto absolutamente sui generis da pandemia, de um modelo de ensino tradicional, presencial, para algo fortemente ancorado em mediações tecnológicas, né? Enfim, isso alguma coisa mudou socialmente. Entre outras coisas, o fato de que a geração de vocês tem uma literácia midiática média muito maior que a dos seus pais, né? E os meus pais também, que para eles esse tipo de situação realmente implicaria, acho que uma paralisação seria muito mais difícil, né? Bom, aqui nesse quadro sinótico que eu procuro apresentar para vocês um panorama cronológico de experiências ligadas à rádio, a cinema e vídeo e televisão. Nós vamos falar de cinema e vídeo e de televisão em outras aulas, mas deixo aqui só como uma primeira aproximação e uma comparação ao uso do rádio em educação, que é contemporâneo ao uso do cinema, a reflexão sobre o cinema na educação, a partir dos anos 20. Muito ligado ao Roquete Pinto, que, por acaso, ele é um nome muito forte na questão do rádio educação no Brasil, mas ele também esteve ligado ao cinema educativo, né? Anos 20. Anos 50 e 60, um marco importante foi a questão do movimento de educação de base, que pensou em usar o rádio como um meio para divulgar os seus conteúdos educativos e desenvolver a sua proposta pedagógica. Nos anos 70, há o chamado Projeto Minerva, que tem qualquer coisa de contraposição ao MEB, e o movimento de rádios comunitárias, que atravessou anos 70, 80, digamos assim, até hoje existe um movimento de rádios comunitárias que, para alguns autores, tem uma dimensão de educação muito interessante no sentido informal, da pessoa ao fazer a prática, ao se preocupar em construir pautas, em pesquisar a sua realidade, ela aprende num processo de aprendizagem informal, né? Nos anos 90, algo que foi muito característico foram os projetos que levaram para escolas, ou foram feitos nas próprias escolas, práticas de rádio, rádio escola, rádio pátio, rádios com antenas restritas transmitindo para a comunidade. As parcerias se deram com universidades, com ONGs, grupos de pesquisa, e resultaram num conjunto bastante significativo de experiências que algumas delas ainda continuam hoje, e algumas delas, para entrar no panorama da atualidade, vão ser afetadas pela questão do digital, que se torna o canal privilegiado para também a transmissão do áudio, né? Nesse sentido, que vocês devem estar acompanhando nos últimos 2, 3 anos, talvez, você tem falado muito do podcast, dos podcasts de educação, tal. Enfim, o rádio, de certa maneira, a mídia sonora nunca morre. Ela sempre pode ter muita importância para a gente também, para a educação. Bom, dois personagens importantes. Um é o Roquette, que eu já falei, né? Pioneiros do uso de comunicação educativa, né? E o outro é Humberto Mauro. Eu queria anotar para vocês que está nas referências dois livros. Existe uma série de livros chamada Educadores, que o MEC fez na gestão do Haddad, que era uma série de volumes para cada educador, no qual tem uma introdução que fala sobre o trabalho dele e tem alguns textos dele. São livros muito legais, tem
uma série de pedagogos, não só brasileiros, Vygotsky, Piaget, se vocês não conhecem, vale a pena, porque são livros muito interessantes, né? E eu acabei me baseando muito no Roquette Pinto e no Aldo, nesses dois trabalhos, que eu recomendo, caso vocês tenham interesse, consultem, como todos são livros muito interessantes. Pois bem, ambos acabam tendo uma certa similaridade na preocupação de pensar o papel da educação e dos meios na identidade nacional e na integração do nosso país. Ambos vão dialogar muito com ideias dos educadores da Escola Nova, numa aposta no potencial progressista da educação. Tá? Um certo otimismo no potencial democratizante que os meios e a cultura e a educação poderia ter. É do Roquette Pinto, aquela frase muito famosa, tá? Que o rádio é a escola dos que não têm escola. Tá? Enfim, acho que essa frase condensa muito uma certa ideia de positividade que o meio de comunicação poderia ter em processos educativos. Ambos trabalharam e exerceram uma prática muito significativa em aparatos e instituições estatais. Bem, tá. Aqui nesse link também eu devo notar que tem um bom documentário sobre o Roquette Pinto, que foi uma pessoa multifacetada. Ele era antropólogo, cientista, um homem realmente, digamos assim, renascentista, um moderno, com muitas preocupações, né? E um nacionalista, um homem preocupado com as questões que tinham a ver com fortalecer uma civilização brasileira, e que via no rádio, então, um possível meio para criar um rádio educativo que abordasse questões nacionais e educasse as nossas populações, com aquela preocupação que eu já falei, de pensar uma identidade nacional e modernizar, por assim dizer, o homem brasileiro das primeiras décadas do século XX, ainda muito rural, muito simples. Ele acreditava que o rádio poderia ser um instrumento de modernidade educativa e social do Brasil. É nesse sentido que ele vai estar ligado a uma série de iniciativas de criação de rádio, como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que ele criou em 23, e que em 36 foi cedida ao MEC, né? Também a Rádio Escola do Distrito Federal, criada em 34, e que já começava com uma ideia de EAD. Por quê? Porque ela distribuía apostilas para alunos ouvintes, né? E o conteúdo era fortemente educativo, tinha aula, inclusive aula de educação física. A gente vê uma coisa curiosa, uma aula de educação física pelo rádio, conferências, música clássica, era realmente um tipo de padrão bastante elevado radiofônico, né? Os escritores iam lá falar das obras deles. Seria, mal comparando, como a rádio educativa que a gente conhece hoje, mas feita naquele momento. Bom, alguns dos impasses das iniciativas do Roquette Pinto, o caráter amador das iniciativas, quase sempre, que com o tempo vai ser solapado pelo comercialismo que os meios adquirem no Brasil, né? Digamos que o Roquette acabou nunca conseguindo impor a perspectiva que ele tinha para a relação entre comunicação e educação no Brasil, que se aproximava muito do que foi feito na Europa. É nesse sentido que no próximo slide eu quero comentar algo com vocês. É o seguinte, nós podemos dizer que existem modelos de radiodifusão, broadcasting, ou sistemas de mídia, podemos também usar esse termo, que se consagraram ao longo do tempo. O modelo norte-americano dos Estados Unidos, que é um modelo muito voltado ao mercado, no qual você tem um conjunto de emissoras que vai brigar por audiência e que vai ser sustentada pela publicidade. Esse é o modelo que se firmou aqui no Brasil. A Rádio Nacional é emblemática desse modelo. A Rádio Nacional, a partir dos anos 30,
40 para frente, ela foi uma espécie de Rede Globo do seu momento. Ela que tinha as grandes cantoras, Carmen Miranda, tá? As cantoras do rádio, programas de auditório. O pai da Regina Casé, do Casé, que é o programa do Casé, futebol, enfim, uma programação popular, uma programação que ela buscava audiência, né, se preocupava com isso. De outro lado, nós temos no surgimento dos modelos de broadcasting o chamado modelo europeu, que é o modelo preocupado voltado ao serviço público. O emblema desse modelo é sem dúvida a BBC, embora todos os países europeus tenham outras emissoras, as suas emissoras públicas, um pouco com a preocupação com o serviço público, com a questão cultural e educativa que os meios podem ter. Bom, isso se dava até no final dos anos 80, também num ambiente de monopólio estatal, onde você tinha duas rádios do governo, então não havia exatamente preocupação com a audiência. Então, você podia, digamos assim, socializar as pessoas consumidoras dos meios num tipo de programação que favorecia muito subir o nível cultural dela. Porque é o seguinte, educação é um processo ao longo da vida e é um processo que se dá paulatinamente. A gente não começa a gostar de música erudita de uma hora para outra. A gente escuta uma vez, duas, alguém nos explica alguma coisa, tem isso, e tem uma hora que isso se integra. Os meios de comunicação e consumos culturais, eles têm qualquer coisa de um hábito que nós incorporamos ou não. Nós incorporamos ou não a partir de uma certa trajetória. O pai que leva os filhos desde cedo ao museu, esse menino se acostumará a ir no museu, irá. Bom, o rádio do serviço público, ele, por assim dizer, até pela falta de opção que as pessoas tinham, ele acabava acostumando as pessoas num padrão, até certo ponto, alto de consumo midiático, que tinha um efeito a longo prazo muito interessante, muito educativo. Bom, para concluir, para fazer a conexão com o debate anterior, penso que um modelo como o do Roquete Pinto teria o que ele pensava teria resultado muito mais fertilmente num modelo voltado ao serviço público e não num modelo voltado ao mercado. Pois, se os modelos voltados ao mercado reservam certas emissoras para a cultura, para a educação, elas sempre tendem a ser minoritárias, elas sempre tendem a ter uma pequena audiência, elas acabam sendo residuais, né? A gente vê aqui o exemplo da nossa TV Cultura, que tem programação muito boa, mas tem uma audiência pequena, assim como TV Brasil, enfim. Elas não tiveram tempo para criar na população um hábito de consumo de coisas, de outras coisas e coisas que ela pudesse aprender, por assim dizer, e gostar. Né? Então, concluindo, o modelo do Roquete esse foi um dos grandes problemas. Bom, agora sobre o MEB, né? Você sabe que ao longo dos anos 60, 50 e 60, houve muita efervescência cultural, né? Muitos esforços de educação popular, e o movimento de educação base ele é viabilizado pela CNBB no bojo de uma série de esforços do CPC da UNE, que é o Centro Popular de Cultura, Movimento de Cultura Popular, que ele era um programa que tinha elementos de alfabetização e um pouco mais de alfabetização, né, apostando em usar o rádio para transmitir conteúdos
também numa certa perspectiva participativa das pessoas uma hora fazerem os trabalhos. Foi influenciado pela perspectiva pedagógica do Paulo Freire e, infelizmente, ele, com o advento da ditadura de 64, ele foi muito asfixiado e isso, o MEB desaparece, né? O regime militar procura criar um programa de educação, de alfabetização, que era o chamado Projeto Minerva. Eu lembro que quando eu era criança, vocês ouviram alguns programas do Projeto Minerva, num, mas não foi algo muito marcante, né? Bom, aqui, na ideia das rádios comunitárias, é que a gente pode pensar, começar a pensar também em certas coisas que aproximam uma ideia de radioeducação da questão da educomunicação, né? Em elementos como o direito à comunicação que essas rádios colocaram na pauta social. Tá? Por outro lado, como a Peruso diz aí nessa citação, elas foram rádios que propiciavam o desenvolvimento da cidadania, tanto de participantes como ouvintes, que aprendiam coisas no processo de produzir e de se expressar comunicacionalmente a partir desse veículo. Alguns dos projetos também tiveram influência de propostas de comunicação alternativa, a proposta do comunicador popular do Kaplum, que, de certa maneira, o educomunicador no Kaplum é o comunicador popular, é um agitador que está num certo contexto e que vai usar ferramentas midiáticas para potencializar práticas educativas de conscientização das pessoas. Bom, daí eu continuo com aquela questão, né, de projetos que vão articular frequentemente a ideia de cidadania, participação juvenil na feitura das rádios e escolas, entre outros projetos, o Educom.rádio. E, nos últimos anos, nós temos essa forte tendência que talvez esteja muito mais ligada a uma educação informal, né, da feitura de diferentes podcasts. Aqui na imagem tem alguns exemplos de podcasts recentes que estão sendo feitos. Bom, recomendo, estamos chegando um pouco mais para o fim, né? Coloquei aqui um documentário muito interessante sobre rádios comunitárias no Brasil, as lutas que elas têm. Além desse documentário, eu recomendaria quem quiser conhecer um pouco o panorama das rádios comunitárias, tem um filme, é um docudrama chamado Uma Rádio Favela, que ele fala sobre, desculpa, o filme chama Uma Onda no Ar, mas ele vai tratar da chamada Rádio Favela de Belo Horizonte, que, salvo engano, ainda existe hoje e é uma experiência muito, muito interessante de comunicação popular. Né? Tem aqui também um documentário onde fala o que foi o projeto do Com.Rádio, que foi uma parceria do Núcleo de Comunicação e Educação com a Prefeitura de São Paulo, que levou princípios de prática radiofônica, mas mais que isso, levou princípios de participação, de discussão social, de diálogo entre professores e estudantes. Ele teve, por sinal, a demanda principal da Secretaria de Educação Municipal na época, isso foi gestão Marta Suplicy, foi confrontar questões de violência escolar. Né? E a proposta do Núcleo de Comunicação e Educação foi, na época, pensar na convivência dos diferentes atores da escola via um projeto de rádio e, enfim, ele deixou frutos interessantes e que teve desdobramentos em uma série de projetos parecidos. Eu passei sobre 2 projetos que depois vocês podem ver com mais calma no PPT. Um é a Rádio Jacaré, que é uma professora que trabalha com
educação infantil, tá? E faz enfim, uma ideia de trabalho com crianças e rádio, uma coisa muito interessante. Vocês, enfim, poderão ver também. E o outro é um pequeno debate que fala de algumas experiências no Brasil sobre a utilização de rádio na educação. Bom, aqui tá, é uma série de ONGs que vocês talvez já tinham ouvido falar, a Escola Aprendiz, Cipó, Fundação Casagrande, e todas essas que têm ONGs ou núcleos de pesquisa, né? Ou empresas, todas essas que estão com o vermelhinho aqui, desenvolviam algum tipo de projeto com a mídia rádio. Né? Isso daí acho que é no início dos anos 2000. Então vocês vejam que propostas de inserção de rádio em práticas escolares se transformam, mas ainda são muito recorrentes e muito interessantes. Bom, concluindo, eu vou mostrar algumas referências para vocês, as referências que eu acabei utilizando ao longo da nossa discussão, e para quem quiser se aprofundar, pode eventualmente ler algum desses textos. Então, concluo com esse olhar panorâmico que nós demos sobre práticas e reflexões que procuraram incorporar o rádio à educação no Brasil.